Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, hora de relembrar a acentuação no livro de caligrafia. Nós vamos fazer as atividades das páginas 62 a 64. Bom, vocês aprenderam neste bimestre a acentuação. Nós acentuamos as palavras que têm a sílaba forte e podemos usar dois acentos: o acento agudo para as vogais abertas, A, E, I, O, U, e o circunflexo nas vogais fechadas, A, E, O. Lembra que no I e no U não usamos o acento circunflexo. Bom, então vamos fazer a atividade para ver se vocês estão lembrando de como usar os acentos. Então, na atividade 1, observe os acentos e pinte a palavra intrusa em cada uma das colunas. Então, em cada coluna tem uma palavra intrusa. Então, eu tenho na primeira coluna as palavras bebê, vovô e pétala. Qual será a palavra intrusa dessas três? Presta atenção na posição da sílaba em que está o acento. Na segunda coluna eu tenho hóspede, ciência e café. Na terceira coluna, chá, fêmea e bônus. E na quarta coluna, cipó, três e sabiá. Então, depois que vocês pintarem a palavra intrusa em cada uma das colunas, você vai escrever cada uma das palavras que pintou nesses 4 espacinhos aqui, certo? Então, vamos ver como é que vai ficar? Assim, olha só. Na primeira coluna, a palavra intrusa é pétala. Por que pétala? Porque bebê e vovô, a sílaba tônica é a última e elas têm acento circunflexo. E já na palavra pétala, ela é intrusa porque a sílaba tônica dela é a antepenúltima e o acento é agudo. Na segunda coluna, a palavra hóspede, ciência e café. A palavra intrusa é ciência, porque ela é a única que tem acento circunflexo. As demais, hóspede e café, têm acento agudo. Na terceira, nós temos as palavras chá, fêmea e bônus. Então, a palavra intrusa é chá, porque é a única com acento agudo e as demais têm acento circunflexo, fêmea e bônus. E na última coluna, a palavra intrusa é três, porque ela tem acento circunflexo, enquanto as outras duas, cipó e sabiá, têm acento agudo. Então, vocês tinham que copiar aqui as que vocês pintaram: pétala, ciência, chá e três. Não se esqueçam, na hora de copiar, de colocarem um acento nessas palavras. Bom, a atividade 2, vocês vão ter que pesquisar em jornais, revistas, palavras que são escritas com acento e escrever a seguir. Professora, eu não tenho livro, não tenho revista, não tenho jornal, posso pesquisar na internet? Pode pesquisar na internet, tá? Eu quero apenas 6 palavrinhas. Lembrando que vocês vão escrever essas palavras com letra cursiva e, muito importante, não se esqueçam de colocar o acento corretamente, tá? Bom, na atividade 3, nós vamos completar a frase com as palavras do quadro de acordo com o significado de cada uma delas. Então, para vocês terem uma ideia de como é importante a acentuação, algumas palavras elas acabam se diferenciando por conta do acento, que é o caso desses pares que a gente vai ver nessa atividade. A palavra habito e a palavra hábito, elas se escrevem da mesma forma, porém, o que a diferencia na escrita é o acento e na pronúncia é a entonação. Então, habito e hábito. Habito não tem acento, hábito tem acento. Percebe que o A é mais aberto. Então, qual das duas formas? Aí eu vou completar a frase. Eu tenho o hábito de correr todas as manhãs
ou eu tenho o hábito de correr todas as manhãs. Percebe que faz uma diferença grande? Na letra B, a mesma coisa, nós temos duas palavras aí, ópera e opera. Ópera é aquele espetáculo de música, né? E opera é uma cirurgia, é fazer uma operação, certo? Então, percebe que é diferente o significado. A mesma coisa, a grafia é a mesma, o que diferencia é o som, né? A pronúncia e a acentuação. Ópera tem acento, opera não tem acento. A mesma coisa acontece na letra C. Eu tenho a palavra dúvida e a palavra duvida. Também tem sentidos diferentes. Dúvida e duvida. Bom, então eu tenho que completar aí aquele médico, 2 pacientes por dia, ópera ou opera, e eu sempre tenho dúvida ou duvida na prova na aula de geografia. Então, como é que vai ficar? Dessa maneira. Então, a forma correta para eu completar a frase, né? Eu tenho o hábito de correr todas as manhãs, é com A acentuado aí, gente, tá? E aquele médico opera 2 pacientes por dia. Então, é o opera sem acento. E eu tenho dúvida na aula de geografia, esse do tem acento. Na atividade 4, nós vamos acentuar as palavras do quadro a seguir. Aniversário, mês, história, silêncio, cerimônia e jacaré. Então, o que eu peço para vocês? Ouçam, falem em voz alta, pronunciem a palavra em voz alta, preste atenção na vogal forte, na sílaba forte. E aí, vocês percebendo qual é a mais forte, perceba se esse som é aberto ou ele é mais fechado, tá? Para vocês saberem se vai acentuar com acento agudo ou acento circunflexo. Então, aniversário, aniversário. Ah, já sei, ah, é aberto. Entenderam? Façam essa leitura. Em seguida, vocês vão escrever de acordo com a coluna. Então, na primeira coluna, as palavras com acento agudo e na segunda coluna, as palavras com acento circunflexo, que vai ficar assim, gente. Então, olha só. Aniversário, história e jacaré tem acento agudo. E mês, silêncio e cerimônia tem acento circunflexo. Você é bom em encontrar objetos escondidos? Ah, eu adoro esse tipo de brincadeira, esse tipo de jogo, esse tipo de desafio de encontrar. Então, vocês vão encontrar nessa atividade 5 os elementos intrusos na cena. Então, a gente tem aí, olha, uma bancada de uma padaria. O que não deveria ter num balcão de padaria que está aparecendo aí nesta imagem? Então, vocês vão contornar o que está intruso aí. Em seguida, vocês vão escrever o nome dos elementos que você encontrou, certo? Então, fazendo, porque eu vou mostrar agora como é que vai ficar. Então, olha só, nós encontramos aqui um buquê, tá? Eu sei que vocês podem ter colocado aí vaso ou flores, mas como a gente está trabalhando a acentuação, a palavra é buquê. Chapéu, olha só a grafia correta da palavra chapéu, tá, gente? Triângulo, que é esse instrumento musical, que é de forma triangular também. Óculos, tênis e boné. E aqui a grafia correta: chapéu, óculos, boné, tênis, buquê e triângulo. Tá certo? Bom, meus amores, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de enviar as atividades lá no ClassApp. Eu desejo a vocês um ótimo dia e até a próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.